Glórias a Deus, para todo sempre exaltamos e enaltecemos o Senhor, o único e soberano, o Deus eterno, o Rei de Israel, Jesus Cristo Nazareno, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende de onde você estiver e o momento em que você estiver nos acompanhando nesse período em que estaremos ministrando na aula de número 154, Palavra Poderosa. Dentro do tema proposto, fala sobre maldições na sua primeira edição e hoje também nós vamos começar a segunda edição. Dentro dessa primeira edição nós vamos trazer uma abordagem sobre a conclusão, do assunto da primeira edição e entrando numa segunda edição falando um pouco sobre causa das bênçãos e das maldições. Você poderá nos acompanhar em nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. É sempre uma grande alegria estarmos juntos. Amados, dentro de uma palavra introdutória, queremos mencionar o que está escrito na carta de Judas, no versículo 23, que fala ali sobre falsos, que nós devemos detestar até as roupas que eles vestem. Então ali está escrito: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando, veja bem, detestando até a roupa contaminada pela carne. E como eu disse, dentro de uma palavra conclusiva, nós queremos dizer que o comportamento social nos últimos dias tem sido extremamente hostil, E nós entendemos que os homens têm tornado difíceis esses últimos dias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo retrata bem essa situação, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí no versículo 5, interessante que traz uma questão religiosa, Está dizendo o seguinte: tendo a forma de piedade, ou seja, essa é a religião estabelecida, negando-lhe entretanto o poder, e o texto termina dizendo: foge também destes. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Motivo pelo qual Deus os entregou à imundícia, a paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Amados, pegamos um texto que está escrito em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 32, que diz que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Que coisa, hein? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja, amados, ninguém é ignorante. O versículo 20 continua dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí Deus continua dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não haverá como apresentar desculpa nenhuma para suas perversidades.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam ou glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes, né, o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Quantas estátuas, quanta idolatria, quanta corrupção, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pessoas atribuindo divindades a corujas, a elefantes, a serpentes. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Que coisa, hein? Versículo 25 ele diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Que loucura! Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quer dizer, ao invés de adorar e servir a Jesus Cristo, adora e serve tudo aquilo que ele criou, o qual é bendito eternamente. Amém, diz o texto, né? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Quanta perversão sexual! E tem ainda pessoas que questionam se pode, se não pode, se é lícito. Só existe uma forma natural. Semelhante, os homens, diz que semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Quer discutir homossexualismo? Eu não discuto. A palavra de Deus já condena. Recebendo em si mesmo a merecida punição do Senhor. Irmãos, quer você creia, quer você não creia, quer você goste, quer você não goste, quer você entenda, quer você não entenda, isso é decreto divino. Ah, mas eu não sei se eu nasci homem, eu não sei se eu nasci mulher. Escuta, o que você sabe é que você está embrenhado em pecado, e para o pecado só existe uma condição: arrependimento, para poder alcançar o plano de salvação do Criador. Só isso. Ah, mas eu quero continuar tendo a minha vida libertina. Ok, então você está decidindo pelo projeto de extermínio do Senhor. É por isso que ele criou o inferno, é por isso que ele criou o lago de fogo. Agora, não fique chateado, porque a escolha é sua. O prazer é seu. A perversidade é sua. A cultura atual te envolve e te leva a essa degradação. O problema é teu. O problema não é da cultura, o problema não é do país, o problema não é do tempo, o problema não é da época. O problema é a tua falta de equilíbrio. É a tua falta de sensatez. O problema é teu. O que você semear, você vai colher. Agora, o Senhor nos amou de tal maneira que ele deu Jesus Cristo, para que todo que nele crê, para que todo aquele se arrependa, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não se arrepender, se não crer, perecerá. Mas se arrepender e se crer, terá a vida eterna. Nesse capítulo 1 de Romanos, agora no versículo 28, continua dizendo: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, veja bem, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. O próprio Deus entregou. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e
malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ah, que geração nós estamos vivendo. Quantos filhos desobedecendo seus pais? E continua dizendo, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, já foi anunciada. Conhece a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Eles praticam e aprovam aqueles que fazem. Morte significa separação do amor de Deus. Amados, os homens estão lutando por aquilo que não trouxeram para essa vida. E por coisas que não podem levar quando eles morrerem. Bens, títulos, posições. Os homens estão alucinados, lutando por essas coisas. Porém, há uma saída. Uma única saída. Já foi profetizado por Isaías 700 anos antes de Cristo. No capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele. Como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.